Tiago e a João, seus irmãos, e o conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante dele, e os seus rostos resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em que me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. E os irmãos podemos ficar à vontade em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos amados irmãos, o texto que está diante de nós é um texto tradicional, é um texto que é lido, relido e de muitas vezes expressado dentro de uma ação, dentro de um lugar, de uma adoração. A Bíblia vai descrever que Jesus, como missionário maior, ele já tinha feito dentro do seu percurso tudo de uma obra missionária. Ele já tinha pregado a palavra em diversos lugares. Ele já tinha curado, já tinha transformado as vidas de pessoas. E nessa obra missionária parece que Cristo ele tem um antegozo. Ele tem o desejo de poder curar, de poder restaurar, de poder moldar e mudar a vida de pessoas. Aleluia! Enquanto Cristo, como missionário maior, ele fez as obras dentro da obra missionária. Este Cristo em si, ele tinha um propósito. O propósito de Cristo é que todos viessem conhecer a sua pessoa e descobrir que Cristo é o único que cura, que sara e que leva um povo para morar no céu. Cristo como homem que cura, que sara, que restaura, que quer levar um povo para morar no céu. Ele tem um desejo na sua primazia de também colocar na nossa vida as experiências que irão marcar o nosso caminho. Se eu chegasse aqui nesse dia de hoje e falasse para alguém e perguntasse: você já teve uma experiência com um homem chamado Jesus? Muitos aqui iriam dizer sim. E a primeira coisa que muitos iriam falar era do seu passado. Por quê? Porque o seu presente é Cristo que escreve e o seu futuro é Ele que dará. Eu poderia falar que o meu passado era assim, assim e assado, mas quando eu encontrei um homem chamado Jesus, Ele mudou, me transformou, me lavou e me transformou em uma nova criatura. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus ele muda a nossa vida, o nosso caráter, a nossa família. Eu apresento a vocês um homem chamado Jesus. Glória a Deus. E o desejo de Cristo é que nós tenhamos experiências com Ele.
Cristo, na sua caminhada, ele escolheu 12 discípulos. Quantos discípulos? 12. Todo lugar que Cristo andava, caminhada, ele ia com os 12. Esses 12 discípulos, eles aprenderam de Jesus, caminharam com Jesus, entenderam os milagres de Jesus, cresceram em Cristo Jesus. Mas entenda, tem tipos de experiência que nem todo mundo que está em Cristo terão as mesmas experiências. Tem pessoas que caminham com Jesus, estão do lado de Jesus, mas nem todos terão as mesmas experiências em Cristo Jesus. A Bíblia ela vai descrever que ele escolheu 12. Mas a Bíblia descreve que nesse exato momento ele pega apenas 3. Pedro, Tiago e João. E quando ele pega esses 3, Pedro, Tiago e João, a Bíblia ela narra, a Bíblia ela se expressa, a Bíblia ela vai transmitir que neste momento o Senhor Jesus Cristo, diante de 12, ele escolhe 3. Aleluia. E a Bíblia descreve que diante desses 3, o Senhor Jesus Cristo chama eles para ir no monte. A Bíblia ela vai narrar que Cristo sobe com 3 para cima, e quantos ficaram embaixo? A Bíblia ela narra que 3 subiu, 9 ficaram na parte de baixo. A Bíblia descreve enquanto os 3 estão na parte de cima. A Bíblia ela vai narrar que 3 terão experiências diferenciadas em Cristo Jesus. Aleluia. Dos 9 que ficaram embaixo, eles terão experiências amargas em Cristo Jesus. E eu transmito para essa igreja aqui e entenda, irmãos, nem todos que estão em Cristo, com Cristo, caminhando em Cristo, terão as mesmas experiências em Cristo Jesus. Aleluia. A Bíblia ela vai descrever que com 3 que subiu, Pedro, Tiago e João, o Senhor Jesus Cristo, agora eles vão ter uma experiência gloriosa. Aleluia. E quando nós falamos de experiência gloriosa, se eu perguntasse nesse lugar, quem gostaria de ter uma experiência gloriosa em Cristo Jesus? Glória a Deus. Todos nós levantaríamos a nossa mão e queria dizer: eu quero ter uma experiência diferenciada, gloriosa com Cristo Jesus. Mas se eu perguntasse aqui nessa noite, quantos querem ter uma experiência amarga de choro em Cristo Jesus? Talvez nenhum levantaria uma mão. Mas o que eu quero descrever e dizer é que mesmo as experiências que são gloriosas em Cristo, como as experiências que são amargas em Cristo, elas todas produzirão na nossa vida um crescimento em Cristo Jesus. E Cristo ele te trouxe aqui nessa noite, nesse dia, para ele descrever, dizendo: eu tenho uma experiência diferenciada na sua vida. Sobre Jesus, com Pedro e Tiago e João. E a Bíblia agora descreve dizendo que ele agora se transfiguram-se diante dos olhos dele. O ato de transfigurar deriva de uma palavra grega conhecido como metamorfo. É uma expressão que Jesus, que é utilizado para descrever que Jesus mudou-se de forma diante dele. Irmãos, perceba que os discípulos agora, Pedro, Tiago e João, ele está tendo uma visão que nem todos teriam. O Cristo agora ele é um estado de glorificação. E esse estado de glorificação, ele foi visto tempos posterior por um homem chamado João em uma ilha chamada Patmos. E ele descreve dizendo que quando João ele teve essa visão, João viu um Cristo glorificado. E o Cristo glorificado ele é diferente do Cristo crucificado. Um Cristo glorificado não é o mesmo Cristo que na cruz do Calvário ele derramou gotas ali de sangue. O Cristo glorificado, ele não é aquele mesmo Cristo que foi pregado ali no madeiro. O Cristo glorificado, ele tem chamas com os olhos de fogo. O Cristo glorificado, ele tão reluzente como uma grandiosa glória. O Cristo
Cristo glorificado, Ele é aquele Cristo com todo poder no céu e na terra. Este é o Cristo glorificado. E os discípulos estão tendo a visão com Jesus. Jesus se transfigura assim diante dele. A Bíblia descreve que as roupas do Senhor Jesus Cristo se tornou branca como alva lã. A Bíblia vai descrever que Jesus agora ele se transfigura assim diante dele. Pedro vendo aquela situação, ele olha, e quando ele vê dois homens do lado de Jesus. O primeiro homem que Pedro e os discípulos viram era um do Antigo Testamento, por nome Moisés. Quem era Moisés? Moisés, ele foi o libertador que Deus ortogou para a nação de Israel. Falar de Moisés era poder falar de um homem que traria libertação para um povo que estava cativo. Falar de Moisés era aquele homem que Deus usou para abrir o mar vermelho. Falar de Moisés é poder descrever a confiança de Deus, dizendo para Moisés: olha Moisés, eu vou confiar nas tuas mãos a minha palavra, o meu mandamento para você conduzir este povo. Sabe aquela responsabilidade que o pai ele olha para você e fala: olha filho, eu confio em você, eu estou te dando essa autoridade porque eu acredito no seu potencial. Deus olhou para Moisés e disse: esse será o meu libertador que conduzirá a nação de Israel que estava cativo para ser libertado do cativeiro dentro daquele processo lá no Egito. Os discípulos estavam vendo Moisés. Moisés ele é representado como um homem que Deus ortogou a lei. O segundo personagem que a Bíblia narra é um homem por nome Elias. Quem foi Elias? Ele foi um dos maiores representantes dos profetas do Antigo Testamento. Era aquele homem que profetizava e Deus decretava e assinava embaixo. O profeta Elias, ele representava diante de Jesus ali os profetas do Antigo Testamento. E talvez você chegou aqui e está perguntando: sim, presbítero Adriano, mas o que isso significa? O que significa é que Moisés ele foi representante da lei. A lei ela apontava para um homem chamado Jesus, que era perfeito, cumpridor de todos os mandamentos, que a lei falava de perfeição. A Bíblia ela vai narrar de um homem por nome Elias. Elias ele era um profeta, e os profetas do Antigo Testamento ele falava sobre Jesus. Quando o Senhor Jesus Cristo apresenta diante dele, estava ali aquele que era apontado pela lei e aquele que era profetizado pelos profetas. Estava se cumprindo o que era perfeito pela lei, o que era profetizado pelos profetas. Jesus de Nazaré, que cura, que sara, que liberta e que leva o povo para morar em uma terra celestial. Meus irmãos, você veio até aqui é porque tem um homem chamado Jesus que morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e nos dar vida com abundância. Eu apresento a vocês um homem chamado Jesus. Eu apresento a vocês um homem chamado Jesus. Este Cristo que os discípulos estão tendo uma experiência com Ele. Os discípulos teriam uma experiência gloriosa. A Bíblia descreve dizendo que Pedro agora querendo tabernacular. Sabe aquele momento que a pessoa ela pega um celular e o momento é tão bom e quer tirar uma selfie. A selfie é para quê? Memorial. Eu quero guardar esse momento. Eu
quero preservar. É tão bom estar nesse ambiente, é tão bom estar nesse lugar. Que bom, Senhor, estarmos aqui. Se o Senhor quiseres, nós fazeremos 3 tendas. Por que a tenda? A tenda, ela fala de lugar que segura, que prende uma pessoa de um lugar de friagem. A tenda, ela fala de lugar onde a pessoa se fica seguro. Pedro estava descrevendo, dizendo: eu quero fazer 3 tendas. Uma para você, uma para Moisés e uma para Elias. A Bíblia descreve dizendo que quando Pedro ainda estava a falar, a Bíblia descreve dizendo que Pedro agora ouve uma voz muito gloriosa que começa a falar com ele, dizendo: olha, este é o meu filho amado, que eu me comprazo a ele ouvir. Irmãos, haverá momento que nós vamos ouvir a voz de muitas coisas, mas quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos que cair por terra, porque o Deus que é vivo, é justo, é fiel, ele há de falar no meio do teu povo. Quando Deus fala, a autoridade de Deus, nós caímos por terra. A Bíblia descreve dizendo que estava o povo a receber a lei. E quando o povo recebia uma lei, a Bíblia descreve dizendo que estava lá naquele local, naquele momento, Moisés. E Moisés estava recebendo a lei. E naquele momento a Bíblia descreve que houve um sonido de uma buzina tão grande, tão estridente, que o povo tremeu e caiu por terra. Quando aquele povo tremeu, ele falava com Moisés: olha, Moisés, fala tu conosco e não ele, para que nós não perecemos e morremos. Irmãos, eu apresento a você um Deus de voz de trovão, um Deus justo, que ainda preserva pela sua palavra. Aleluia! Deus ainda preserva a sua palavra. Deus ainda lhe preserva a tua palavra. E eu creio que nesse ambiente, nesse lugar, tem pessoas que ainda guardam a palavra como palavra da verdade, como coluna da fé, que é aquela que restaura, que cura, que liberta e que vai trazer o povo a entender a respeito do céu. Aleluia! A Bíblia descreve que quando Pedro ele cai por terra, nesse momento Pedro ele cai por terra, e o Senhor Jesus Cristo ele estava ali. A Bíblia descreve dizendo que agora uma nuvem vem e cobre os 3 que estavam ali. Aquela nuvem no Antigo Testamento é a nuvem que muitos descrevem como a nuvem da presença de Deus. A Bíblia descreve que aquela nuvem, ela estava no período que o povo estava sendo conduzido no deserto. A Bíblia descreve que quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem caminhava, o povo caminhava. Sabe o que é isso, irmãos? É aquela pessoa que está debaixo da proteção de Deus. Se Deus está conduzindo a nós e dizendo: caminha, porque eu estou contigo. Anda, porque eu estou contigo. Pode parar, porque eu vou para falar. É Deus que nos conduz, é Deus que nos direciona, é Deus que nos dá a capacidade de poder receber algo diante dele. Aleluia! Aquela nuvem, ela cobre o Senhor Jesus Cristo. E aquela nuvem, ela representava nada mais do que a própria presença de Deus. Aleluia! Eu quero acreditar que dentro desse ambiente tem pessoas que estão cobridas pela presença do Senhor. Glória a Deus! Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Glória a Deus! Eu me recordo que todo dia, quando eu vou trabalhar, eu saio de um trabalho e 3 horas da tarde eu vou para outro. E todas as vezes que eu vou para o trabalho, está aquele sol quente.
E eu passo sempre do lado direito, e eu reparo que sempre do lado esquerdo tem um lugar que tem uma sombra. E é um lugar onde os muros muitas das vezes são altos, e aquele muro ele ocasiona e ele faz sombra. Aí eu falei comigo mesmo, eu vou parar de andar desse lado e agora eu vou começar a andar do lado de lá. Porque o sol, que é calor, o calor muito grande, ele não vai conseguir me alcançar porque eu estou debaixo daquela sombra. Aí quando eu falei isso, veio a palavra do Senhor falando comigo, e o texto da Bíblia falando, dizendo que quando nós estamos passando por luta, quando nós estamos passando por aquela provação, aquela luta dentro do lar, às vezes em casa, e parece que é um sol escaldante que está nos acabando, a Bíblia descreve que quando nós encontramos a sombra do Onipotente, nós falamos: agora eu descanso. Agora eu descanso, agora eu descanso, agora eu descanso, porque eu estou debaixo da sombra do Onipotente. Meu irmão, se você está debaixo da sombra do Onipotente, por que está preocupado? Irmão, se você está debaixo da sombra do Onipotente, por que anda aí despreocupada? Eu trago uma palavra aqui nesse dia de hoje. Se você está debaixo da sombra do Onipotente, descansa, porque Ele cuida de você, Ele cuida da sua família, Ele cuida do seu lar, Ele cuida da sua casa, Ele cuida da sua vida, Ele cuida. Aleluia! A nuvem Ele cobre o Senhor Jesus. Pedro e os discípulos caíram por terra. O Senhor Jesus Cristo agora aparece do lado dele e diz para ele: levanta-te. Aí eles falam desse jeito, olha para um lado, olha para o outro e não vê ninguém. Ali estava marcado naquele período que os discípulos tiveram uma experiência gloriosa em Cristo Jesus. Essa experiência gloriosa dele iria marcar que Pedro ele iria narrar em uma das suas epístolas a respeito dessa aparição gloriosa de Cristo Jesus. Irmãos, há momentos da nossa vida que nós teremos experiência em Cristo Jesus que irão marcar a nossa vida, irão marcar o nosso ministério, irão marcar ao lar e a nossa família. A experiência ela será tão gloriosa que ela irá moldar a nossa vida. Glória a Deus. Enquanto aqueles estavam tendo essa experiência gloriosa em Cristo, a Bíblia descreve que lá estavam eles descendo do monte. E quando eles desciam do monte, a Bíblia vai narrar que na parte de baixo ficaram quantos discípulos? Dos 9 que ficaram lá embaixo, eles estavam tendo experiências também. Mas eram experiências amargas. Experiência que estava moldando o seu ministério e marcando a sua vida. Então entenda uma coisa, mesmo nas experiências amargas, haverá crescimento em Cristo Jesus. Mesmo experiências dolorosas, ela terá crescimento em Cristo Jesus. Qual o segredo, presbítero Adriano? É estar em Cristo Jesus. A Bíblia descreve que eles estavam em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, caminhando em Cristo no percurso da sua caminhada. Repita comigo nesse dia de hoje: eu estou em Cristo, por Cristo e para Cristo. Amém? Então, se você está em Cristo, caminhando com Cristo, está em convívio com Cristo, entenda uma coisa: não largue este Cristo por nada. Porque Ele é a fonte da sua vida, Ele é a fonte do seu lar, Ele é a fonte da sua família, Ele é a fonte da sua casa, do seu lar. Estavam ali os discípulos descendo. Poderia dizer que eles estavam descendo tão alegre, que eles estavam talvez louvando o hino e dizendo: glória a Deus, ao Pai eterno, cujo trono é o céu, o universo é teu nome.
e ao nosso Deus. Aleluia. Na parte de baixo estava lá os outros discípulos, na labuta, suando. Quando Jesus ele desce do monte, a Bíblia descreve que aparece um pai e se prostra diante de Jesus. Irmãos, eu sou pai. Talvez aqui tem mães, tem pais também. Imagine você um pai que tentou caçar recursos em todos os lugares, tentou caçar recursos em diversas circunstâncias e não encontrou. Aí ele fala desse jeito: ali tem uma igreja, ali tem um homem e mulheres de Deus, eu vou levar lá para eles curar. Mas enquanto essa igreja não cura, enquanto esses servos eles não saram, e quando esse servo nos traz uma transformação para aqueles que adentram dentro da igreja. Aleluia. A Bíblia descreve que em meio a tudo isso, o Senhor Jesus Cristo, Ele quer que a igreja ela tenha experiência e tenha dependência da pessoa de Cristo. Entenda uma coisa: a pessoa intelectual sem Cristo ela não pode nada. A pessoa pode ter o ministério que for, mas sem Cristo não pode fazer nada. A pessoa pode ter toda a chamada do mundo, mas sem Cristo não pode fazer nada. A igreja, os servos são dependentes de um homem chamado Jesus. Ele chega diante de Jesus, se prostra diante de Jesus e começa a falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia do meu filho, porque o meu filho ele é lunático e muitas das vezes ele cai no fogo, ele cai na água. E paz, meus irmãos, a Bíblia vai descrever dizendo: eu levei aos seus discípulos, mas os seus discípulos não puderam fazer nada. Aleluia. Glória a Deus. Eu trouxe a tua igreja, mas a tua igreja não pode fazer nada. Aleluia. Eu prego uma palavra aqui neste dia de hoje, que há uma igreja aqui que tem palavras que curam. Eu creio que neste ambiente tem pessoas que têm palavra que restaura. Eu creio que neste ambiente tem palavra de transformação. Eu creio que existem homens e mulheres que são vocacionados em Cristo Jesus. Aleluia, Deus. A Bíblia descreve que ele começa a descrever dizendo que aquele jovem ele era lunático. E eu queria parafrasear aqui nesse dia de hoje e descrever para os irmãos que existia um adágio popular daquela cultura, que os povos antigos, tempos passados, eles acreditaram em um processo de passagem de lua. No período da minha mãe, que quando ela era viva, ela falava comigo: olha meu filho, você não toma certo tipo de remédio, porque nessa lua você pode ter uma deterioração. Então no tempo da minha mãe existia também ainda uma cultura antiga. No período bíblico existia uma cultura de passagem de lua. E alguns acreditavam que na passagem de lua havia um processo em que as pessoas passavam por um processo físico que causava algumas doenças. E algumas delas, ela causava algumas ações que aparentemente era algo doentio. E eles colocavam aquilo ali como dizendo que era uma passagem de lua. Esse jovem, possivelmente, as pessoas acreditaram que era uma passagem de lua, porque eles denominaram o nome do jovem lunático. A expressão lunático ele deriva de duas palavras, lunar e descreve dia, ou seja, passagem de dia. Então eles colocavam a culpa
Olha, aquele jovem está doente em uma passagem de lua. Mas entenda uma coisa, e Deus, Ele abre a nossa visão aqui nesse dia de hoje. Uma pessoa sem visão, ela tendencia a viver debaixo de escravidão. Uma pessoa sem visão espiritual, ela tendencia a viver debaixo dos caprichos e de umas ações mundanas. Mas Cristo, Ele está dizendo, Ele olha para o menino e diz: não é passagem de lua, não é uma passagem de lua, é um espírito maligno que está apoderando deste menino, que está agindo sobre este menino. A Bíblia está dizendo que o Senhor Jesus Cristo, Ele disse: olha, trazei-me o menino aqui. Irmãos, entendam uma coisa: o que os discípulos não puderam, o Senhor Jesus Cristo está descrevendo, trazendo para mim. O que a igreja ela não pode ter um homem chamado Jesus dizendo: trazendo aqui o problema. Talvez nós chegamos aqui nesse dia de hoje, nesse ambiente, nesse lar, estamos dizendo: não tem jeito, não tem solução. Mas Jesus está descrevendo, dizendo: trazendo aqui o seu problema, trazendo aqui o seu problema, trazendo aqui o teu problema, trazendo aqui o teu problema. Aleluia! A Bíblia vai descrever dizendo que o Senhor Jesus Cristo, Ele olha em volta e começa a descrever geração incrédula e perversa. Até quando eu estarei convosco? Até quando vocês sofrereis? Trazei-me o menino aqui. A Bíblia ela vai narrar que aquele homem, ele pega aquele menino e leva diante de Jesus. E Jesus, apenas com a palavra, Ele cura aquilo que era uma doença que algumas acreditavam. Ele expele aquele demônio que atuava na vida daquele menino. E a Bíblia vai descrever dizendo que agora os discípulos em si, eles se pasmam diante da situação. Os discípulos em si, eles se pasmam diante daquilo. Porque um discípulo que caminhava com Cristo, estava com Cristo e não puderam expulsar aquele demônio. Porque aquele que estavam caminhando com Cristo, vendo os milagres de Cristo, em atividade com Cristo, não puderam expulsar. E sabe aquele momento, irmãos, que Jesus ele reserva para nós? A Bíblia descreve que os discípulos chamou ele à parte. Sabe aquele momento que é só você e Deus? Sabe aquele momento que nem o pastor, nem o da direita, nem o da esquerda veio, você está lá de joelho, falando: Senhor, por que dessa luta? Senhor, por que desta causa? Senhor, por que dessa opressão na minha vida? Por que dessa batalha, Senhor, que eu estou passando? É um momento íntimo entre você e Deus. É um momento íntimo entre você e Cristo. E você está perguntando: Senhor, por que dessa causa, dessa luta? Aí Deus ele vem com a voz dizendo: olha, eu estou contigo. Não desanima. Lutas todo mundo terá, batalha todo mundo terá, mas eu estou contigo, filha minha. Eu estou contigo, filho meu. Sou meu do teu Deus, que te cura, que te sara, que restaura, que te molda. Eu estou contigo. Aí a Bíblia descreve dizendo que os discípulos chegam diante de Jesus e falam: Senhor, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Aí o Senhor Jesus Cristo começa a descrever dizendo: olha, por causa da vossa pequena fé. Se tivesse fé como um grão de mostarda, eu diria: erga-te daqui para lá, e em tudo há de passar. O Senhor Jesus Cristo, ele usa uma expressão idiomática conhecida como hipérbole. Essa expressão é quando Jesus ele pega algo grandioso, de grande estimativa diante da mente, e transmite para poder ilustrar algo. A primeira expressão dizendo que os discípulos não tinham fé. Aí o
Jesus Cristo pega a fé e fala: olha, se tiver de fé como um grão de mostarda, direi a este monte: erga daqui para acolá, e há de passar. A expressão que Jesus ele fala, ele está falando que os discípulos não tinham fé. Eles estavam falando: se vocês tiverem de fé do tamanho de um grão de mostarda. Meus irmãos, a mostarda, ela é conhecida de uma origem egípcia, que dentro da sua transliteração ela significa sinapse. Ela aparece nos 3 primeiros evangelhos por 4 vezes. Jesus utiliza a mostarda, conhecida na Palestina como sinapis nigra. A sinapis nigra, trazendo para o nosso português, ela significa mostarda negra. A mostarda negra, na época de Jesus, ela era um tipo de hortaliça. E para bom sabedor que já fez plantação, as hortaliças, elas não costumam ficar pequenas. As hortaliças, elas costumam crescer. E lá na Palestina, alguns historiadores, eles chegaram a poder tentar descrever essa frase, essa expressão de Jesus. E eles descreveram que quando a mostarda ela crescia cerca de 2,5 metros de altura. Essa mostarda, ela crescia de tal forma que ela se tornava-se do tamanho de um homem romano montado no seu cavaleiro. Os cavaleiros romanos, eles quando montavam em um cavalo, eles eram para ir para a guerra. Alguns ilustraram dizendo que a fé, ela é para guerreiro. A fé, ela era para soldado. A fé é para aqueles que acreditam que o impossível ele pode acontecer. A fé são para mulheres e homens que acreditam nos milagres de Cristo Jesus. Aleluia, Deus. Aí está o apóstolo Paulo, e talvez você se perguntando: irmão Adriano, eu tanto tempo na tua casa, eu tanto tempo adoro o Senhor, eu estou aqui, como é que eu consigo essa fé? O apóstolo Paulo, endereçando uma epístola ao povo romano, ele dá o antídoto. O apóstolo Paulo, ele não cobra para poder expressar, ele não cobra para poder mostrar o que a sua caminhada ele vai descrever. Aí ele está descrevendo para o povo romano. E em Romanos capítulo 10, versículo 17, ele descreve dizendo: mas de sorte que a fé, ela vem do ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Meu irmão, se você chegou aqui nesse dia de hoje com falta de fé, tem palavra de Deus para aumentar a sua fé. Se você chegou aqui com uma ação que às vezes desacreditada, eu estou transmitindo para você que tem palavra de Deus aumentando a fé, restaurando vida, levantando homens e mulheres, porque pela fé nós vivemos e não é por vista. Aleluia. Glória. Aí o discípulo descreve: porque nós não podemos expulsar por causa da vossa pequena fé. Eu transmito uma palavra aqui nesse dia de hoje, meu tempo se finda, para um povo aqui nesse dia de hoje, que chegou até aqui dizendo: Deus, ele tem me sustentado, e no meio da caminhada talvez está descrevendo dizendo: olha, eu oscilei no caminho, eu faltei a fé. Mas se tem uma coisa nesse dia de hoje que aumenta a sua fé, se chama palavra. É a palavra que cura, é a palavra que restaura, é a palavra que regenera, é a palavra que santifica, é a palavra que traz poder, é a palavra que traz libertação, é a palavra que traz modificação de um ambiente. É esta palavra que molda o caráter de um homem e de uma mulher cristã. Aleluia. A Bíblia narra que logo após o Senhor Jesus Cristo descreve, ele vai narrar dizendo: mas essa casta de demônios só é expelida pela oração e pelo jejum.